113, Salmo 113. São 9 versículos, irmãos. Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, vamos fazer todo mundo a leitura juntos? Uníssono? Só que quando a gente faz uníssono, a tendência é a gente arrastar, né? Ler muito devagar. Então eu vou puxar um ritmo, aí os irmãos me seguem, tá bom? Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse salmo é uma exortação ao louvor a Deus. É um incentivo, é um mandamento, na verdade, para nós louvarmos a Deus. E nós precisamos de mandamentos, irmãos, constantemente, precisamos de regras, né? Você está dirigindo, se você não sabe o que é uma placa de velocidade, você faz o quê? Você passa rapidinho sem, e alguns mesmo com a placa passam mesmo assim, né? Quem já não passou e por não prestar atenção, sinais, né, as regras, as ordens são muito importantes, e esse salmo ele nos dá essa ordem: louvai ao Senhor. Não esqueçamos de louvar ao Senhor, porque o Senhor merece, Ele é digno do nosso louvor. O nosso louvor é imperfeito, irmãos, mas deve sair tudo de nós, de tudo que há melhor, de tudo que brota, que Deus faz brotar, deve voltar para o Senhor. Aqui o versículo 1 diz: louvai servos do Senhor, ou seja, pessoas que já conhecem o Senhor, tem que louvar o Senhor, tá? Não é opcional. Se quiser, louva a Deus. E só na hora do cântico você louva a Deus. Não, o louvor é constante, né? O louvor, Deus usa o cântico para louvar, mas também usa o trabalho, usa o nosso diálogo, usa o nosso relacionamento. Nós podemos louvar a Deus em todos os âmbitos da nossa vida. Louvai ao Senhor é a ordem. E versículo 2 e o 3 vai falar basicamente de que Deus, Ele é bendito, deve ser bendito em todo o tempo, não só em alguns, todo o tempo. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Para sempre. A nossa tendência é louvarmos nas horas boas e abençoadoras, né? As horas abençoadas, quando nós sentimos que Deus respondeu uma oração do jeito que a gente pediu. E quando a gente pede, Deus responde de outro jeito. Seja bendito o nome do Senhor. Lembra na vida de Jó, quando Jó perdeu tudo o que tinha, perdeu bens que possuiu há muitos anos, não sabemos quanto, mas provavelmente para você acumular tantos gados, tantos servos, você precisa no mínimo algumas décadas. E Jó perdeu tudo em alguns minutos. Já pensou, irmãos? E aí perdeu a saúde em minutos também. E aí a mulher de Jó falou para ele, né, amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoar é o contrário de bem dizer, né? E ele responde para ela, né, um tom de exortação para ela. E vamos ver o que ele responde. Vamos abrir lá. Jó, me ajuda a achar lá o texto. Jó está antes de Salmos, tá, irmãos? E esse texto está lá no início do livro de Jó. Se alguém achou o versículo exato, é só me falar. 2:10. Minha esposa foi rápido no gatilho. 2:10. Pode ler mais alto, por favor, Débora. Porém, ele disse: como fala qualquer coisa, fala a sua. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, e tudo isso não ficou Jó com os seus lábios. Então, Jó, mesmo nas horas difíceis e ruins, ele falou, ele não concluiu com os seus lábios, mas ele bendisse, né, ao Senhor. Ele bendisse a Deus nos momentos piores da vida dele. E nós temos momentos ruins na nossa vida, né, irmãos? Mas esse não é motivo de não bendizermos a Deus.
porque desde agora, para sempre, deve ser a nossa bendição ao Senhor. E o versículo 3, desde o nascimento do sol até o ocaso. Ou seja, não é só algo que começa hoje e termina aqui, não deve terminar anos que vem, mas algo do dia, né? Que às vezes a gente acorda de mau humor. Quem aqui acorda com o pé esquerdo? Eu acho que todo mundo, né? Não vi ninguém que acordou sem um pé, né? Acordou com o meu pé, né? Todos acordam com os dois pés, né? Mas é aquela expressão popular de que alguém acorda com o pé esquerdo, né? Acorda mal-humorado, aí só vai melhorar durante o dia. Isso aí tem a ver muitas vezes com temperamento, tem a ver com hormônio, tem a ver com hábito, tem a ver com várias coisas. Mas o cristão, que ele é transformado por Jesus, até os hábitos são transformados, e o coração e a gratidão devem mudar, desde o nascimento do sol até o ocaso. Então, todo momento é tempo de louvar a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Eu e minha família, eu e minha esposa particularmente, de manhã a gente está tendo o hábito de ler alguns versículos sobre a língua, sobre as palavras. E nós temos uma sequência de versículos. E quão bom tem sido para a gente relembrar de bem dizer, não só a Deus, mas também de edificar as pessoas com as nossas palavras. Então, de manhã, para nós, tem sido um ótimo horário para nos celebrar e nos abastecer para um dia de bênçãos, né? De bendições. E aqui, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Então, nós vimos que a ordem é para louvarmos ao Senhor. E Deus ele deve ser bendito em todo o tempo. Esse louvor deve ser constante. Agora, do versículo 4 até o versículo 6, está falando de uma característica de Deus que é muito importante para nós sempre nos lembrarmos. Deus, ele é transcendente. Em outras palavras, ele está exaltado, ele está acima de todos e de tudo. Mesmo que nós tenhamos Deus acessível para nós hoje através de Jesus, né? Jesus morreu na cruz do Calvário, ele é o caminho que leva ao Pai, não é verdade? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão a mim. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, quer dizer, Deus tomou a iniciativa de arrancar ou rasgar a separação entre Deus, entre Ele e nós, através de Jesus. Então, Jesus rasgou a separação. Então, temos acesso ao Pai através de Jesus. Mas, mesmo assim, Deus, Ele, sendo acessível, Ele ainda é superior, Ele é exaltado, né? Tanto é que quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, Ele está onde agora? Jesus está onde agora? Nesse exato momento. Lógico que ele habita em nós, né? Mas ele é onipresente. Mas ele fisicamente, com o corpo glorificado que ele recebeu, ele está onde agora? À direita de Deus Pai, nos céus, exaltado, né? Então, Deus continua exaltado, sempre será exaltado. Mas ele toma a iniciativa de nos alcançar. Jesus, não é maravilhoso esse irmãos? Eu não conseguia chegar a Deus sozinho. Eu não consigo, ninguém consegue com boas obras, com conhecimento, né? com espiritualidade. Com nada disso a gente consegue, mas por causa de Jesus nós temos um acesso direto. E aqui começa o versículo 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Você sabe que todas as nações buscam o poder e a manutenção do poder, né? Tanto é por isso que existem guerras. As guerras existem porque eles não querem perder o poder. Então, um ofende o outro, aí uma palavra, né, como diz o livro de Tiago, uma palavra é o estupim para começar uma batalha, né? E aí começam as guerras, os interesses políticos e tudo mais. Então, há um ranking entre as nações, mas Deus está acima de todas as nações. Quando Deus fala para, tudo para. Tudo, absolutamente tudo para. Ele está acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Não é maravilhoso você ter acesso a esse Deus?
Você tem acesso direto a esse Deus através de Jesus, que está acima de todas as nações. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, e o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Olha, Deus se inclina. A figura de linguagem aqui é de uma pessoa que está num local tão elevado que para ele olhar o céu, ele tem que fazer assim. Ó. Isso quer dizer o quê? Ele está acima dos céus. É uma linguagem poética aqui, irmãos, mas para mostrar, expressar como exaltado está Deus. Até aquilo que os homens acham que descobriram. Você vê os cientistas aí com satélites, né? Cada vez mais poderosos, que enxergam anos e anos-luz para descobrir galáxias que nunca imaginavam que teria, que são universos aí que você nem imaginava, né? E Deus tem isso na palma da mão. A Bíblia diz que Deus, ele chama as estrelas pelo nome. Você já pensou? Eu não consigo lembrar nem do meu próprio celular às vezes, né? Eu olho no folheto, meu celular é isso. Porque você não liga para você mesmo, né? Deus conhece as estrelas pelo nome. Deus é exaltado, está acima. É maravilhoso e traz temor, não é verdade, irmãos? Mas a próxima parte do versículo, que é mais maravilhoso ainda, é o 7 até o 9, a parte A do 9, né? Que Deus, sendo exaltado, Ele exalta aquele que é humilhado, ou aquele que é humilde. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Deus não gosta de orgulho, irmãos. Deus odeia o orgulho. Mas Deus, ele exalta o humilde, quebrantado. Deus é especialista em levantar aquele que está caído no chão. Então, o melhor lugar para você estar diante de Deus é no chão, necessitado, clamando por ajuda e pedindo, porque Deus de fato ajuda. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele um que está ao nosso lado, que mandou o seu Filho para vir até nós, e aqui levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Vem alguma história na sua mente quando fala de alguém que Deus tirou do meio da pobreza, das dificuldades e colocou numa posição até de autoridade? Vem alguns personagens da Bíblia? Quem, por exemplo, que vem na sua mente? José. Quem falou isso? Dácio. José foi traído pelos irmãos, vendido, tido como morto, e Deus usou José para ser o primeiro-ministro do Egito, vamos dizer assim. Ele tinha um dom que Deus deu de revelar sonhos, e ele salvou o Egito e todas as nações da fome, da extinção. Deus tirou alguém que foi traído, vendido como escravo, tido como morto, para se tornar alguém acima, né, de todos do seu próprio povo. Dá para perceber isso, irmãos? Deus, ele tem prazer em acolher e ajudar aqueles que estão no pó. É lindo, né, irmãos? Faz, versículo 9, faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Que histórias vêm na sua mente da mulher estéril, de mulheres estéreis? Sara, Rebeca, Ana, tinha uma lista, né? Irmãos, mulheres que ninguém dava nada. Falando, não, você não tem como, não tem, tá desenganada pela medicina da época e até atual, né? Isabel, mãe de João Batista, né? Mulheres até idosas que naturalmente não podiam ter filhos, e mesmo jovens não podiam por ser estéreis. O que Deus fez? Deus falou, é um desafio? Comigo mesmo. Não existe desafio para Deus, irmãos. Faça com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filho. Não só dá filho, mas dá alegria. Para você ver, Deus é tão bom, irmãos. Ele dá de maneira abundante, né? Então vale a pena você se curvar diante desse Deus que é abençoador. Esse Deus exaltado
que olha para baixo para ver os céus e aqueles que lá habitam, e ele acolhe os que estão no pó e exalta o humilhado. Olha para você ver, porque ele sabe o que é ser exaltado. Então, para ele exaltar, ele é um especialista nisso. Ele tira de lá e fala: eu vou te abençoar, eu vou te colocar num lugar que você nem imagina. Deus não é obrigado a fazer isso, irmãos, com ninguém, né? Talvez alguém pode falar: mas pastor, eu estou passando por dificuldades em várias áreas, tal. Deus nunca me exaltou dessa forma. Deus não tem que repetir o seu modo de agir, mas Deus é bom. Se você busca Deus com o coração correto, Ele nunca vai te deixar para trás. Você tem a certeza absoluta disso, tá? Isso eu falo baseado no caráter de Deus, baseado na verdade de Deus e da experiência que eu tenho com o meu Deus. E Ele nunca vai nos deixar. Amém, irmãos? Amém? E ele encerra, o salmo encerra do mesmo jeito que começa. Qual que é a ordem? Louvai ao Senhor. Por isso nós louvamos ao Senhor, irmãos. Por isso, não porque Deus ele nos sobrecarrega com bênçãos, mas porque Ele é abençoador. Há uma diferença em você ir atrás das bênçãos de Deus ou você louvar o Deus das bênçãos, né? Quando você se preocupa só com as bênçãos de Deus, você tem um interesse lá no coração que Deus tem que trabalhar lá, porque nós nos tornamos muito egoístas, até mesmo como crentes, né? Nós queremos as bênçãos. Mas quando a nossa fé chega na maturidade da vida de Jó, quando Jó perdeu as bênçãos e falou: eu vou bendizer a Deus, está no outro nível, irmãos. E é nesse nível que eu gostaria que nossa igreja, cada um aqui de nós, crescêssemos, né? A louvarmos a Deus não pelas bênçãos, mas porque Ele é um Deus bondoso, Deus exaltado, um Deus que exalta. Amém, irmãos? Louvai ao Senhor. E